Quanto tempo falta para a meia-noite no relógio do Apocalipse? Graça e paz. Eu sou o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo aula, falando agora a segunda parte do tema: quanto tempo falta para meia-noite no relógio do Apocalipse. Conforme vimos, os 21 anos da grande tribulação estão subdivididos em 4 períodos tribulacionais, dos quais já comentamos sobre o primeiro período, que é o princípio de dores, a terceira maior guerra mundial. Agora vamos falar sobre o segundo e o terceiro período tribulacional, sendo que o segundo período inicia com 7 anos da última semana de Daniel, conhecida por todos. Está lá Daniel 9:27, que representa os 42 meses do domínio mundial da primeira besta. Apocalipse 13:5. E o terceiro período perfaz os 1290 dias do anticristo, que são 3 anos e 7 meses. Além desses 3 anos e 7 meses, ainda temos um acréscimo de 45 dias que Daniel escreveu, num total de 1335 dias. Daniel 12, 11 e 12. Ainda antes da vinda de Jesus Cristo. Estamos tratando aqui agora apenas da cronologia da sequência do relógio do Apocalipse. Lá na última videoaula, quando nós tratarmos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vamos falar mais a miúde o que vai acontecer dentro de cada período. Portanto, somado os tempos apenas do princípio de dores até a vinda de Jesus, o Apocalipse nos revela um total tribulacional de 14 anos e 45 dias. Eu fico me perguntando, como que essas teologias não enxergaram essas coisas ainda? Como que essas teologias estão preparando o povo de Deus que vão enfrentar esses dias de trevas? Certamente que 80%, 90% dos seguidores que seguem esses maus intérpretes das profecias vão se escandalizar, que nem diz Jesus lá em Mateus 24:10. Muito nesses tempos se escandalizarão, trair-se uns aos outros se aborrecerão. Tá? O evangelho irá cair por terra por causa desses maus ensinamentos, desses homens que não têm o conhecimento das profecias. Aí então surge a famosa pergunta: mas, irmão Jaime, não está escrito que a respeito daquele dia e hora da vinda de Jesus ninguém sabe? Mateus 24:36. Nesse caso, então, vocês já estão sabendo até que dia e a hora que Jesus vem? Absolutamente que não. Creio que os nossos amigos desconhecem que o Apocalipse de João estabelece um tempo oculto entre os 1335 dias do anticristo e a vinda de Jesus. O Apocalipse mostra um hiato de tempo que está lá no 5º selo, que é o clamor das almas, situado esse 5º selo entre os dias finais do 4º selo, que representa o período do anticristo, e o início do 6º selo, que é a vinda de Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 6:12. Cuja duração ainda não foi revelado esse ato de tempo. Conforme vimos, será exatamente dentro desse tempo que ocorrerá o dia e a hora da vinda de Jesus, a qual ninguém sabe, conforme a Escritura. Embora os amigos, ao assistir esse vídeo, possam achar um absurdo, uma grande tribulação de 21 anos, a qual nunca foi ensinada pelos meios teológicos em igreja alguma, entretanto, ela é verdadeira por 2 razões bíblicas. Vejamos. Em primeiro lugar, a cronologia da grande tribulação não foi revelada no tempo de Daniel, pois ela faz parte das palavras seladas, prometidas serem reveladas somente no tempo do fim.
segundo as referências bíblicas. Daniel 2:28, 8:17 e 19 e 12:9. Em razão disso foi que ela permaneceu oculta até agora. Aliás, se os meios teológicos já conhecessem tal revelação, ela não seria a revelação prometida ao povo de Deus nos últimos dias, ou seria? Essa cronologia passou a ser anunciada de forma oculta desde o Antigo Testamento, na passagem da Páscoa judaica, sendo revelada apenas em parte para Daniel, através das 2.300 tardes e manhã da purificação do santuário. Daniel 8:14. E finalmente ela foi confirmada em sua totalidade séculos à frente em Patmos, para João, a qual escreveu no seu Apocalipse. Em sua forma oculta, na figura dos 21 dias da Páscoa judaica, Êxodo capítulo 12, 18, acrescentando um ano por cada dia profético, Ezequiel 4, 6, temos 21 anos de grande tribulação. Aliás, na passagem da Páscoa judaica, temos várias correlações paralelas com os acontecimentos dos últimos dias, em sua perfeita ordem, tais como: para Israel, o mês de Abib do Antigo Testamento foi o princípio dos meses, Êxodo 12, 1 e 2. Já para a igreja, será o princípio de dores do Novo Testamento, Mateus 24, 7 e 8. Para Israel, eles deveriam trazer um cordeiro sem mancha e que deveria ser preso aos 10 do mês de Abib, Êxodo 12, 5. Já para a igreja, os cristãos serão perseguidos, presos e torturados a partir dos 42 meses da primeira besta, Mateus 24, 9. Para Israel, o sangue do cordeiro nas vergas das portas seria para servir de sinal para que o anjo da morte não os matasse. Mais o fechamento das suas portas, antes da meia-noite. Êxodo 12, 13. Já para a igreja, o sangue do Cordeiro de Deus é o sinal na vida do cristão. E o fechamento da porta da graça para as nações exatamente à meia-noite. Lucas 13, 25 a 28. Para Israel, a passagem do anjo destruidor seria à meia-noite. Êxodo 12, 29. Para a igreja, a manifestação do Assolador ocorrerá exatamente à meia-noite profética. Daniel 9, 27, parte B. Para Israel, foi mostrada a primeira vez seu livramento das 10 pragas do Egito. Êxodo 11, 7. Para a igreja, será mostrada outra vez, ou seja, segunda vez, o livramento de Deus dentro da ira do Cordeiro, nas pragas das 7 trombetas dos anjos. Malaquias 3, 17 e 18 e 1 Tessalonicenses 1, 10. Para Israel, a Páscoa judaica, que significava passagem da escravidão para a libertação, aconteceu aos 14 dias do mês de Abib à tarde. Para a igreja, a Páscoa cristã, que significa a nossa passagem para a glória, se dará depois dos dias do anticristo,
Ou seja, depois dos 14 anos e 45 dias de aflição daqueles dias, conforme Mateus 24, 29 e 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Para Israel, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, seu destino foi a terra prometida. Deuteronômio 34. Para a igreja, depois da sua ressurreição e arrebatamento, seu destino será Jerusalém celestial, em Sião. Hebreus 12, 22. Portanto, se as teologias do arrebatamento obedecesse mesmo às Escrituras e buscasse com zelo o dom profético, que nos ensinou Paulo em 1 Coríntios 14, 1 a 3, ao invés de inventar subterfúgio para tentar interpretar particularmente as profecias bíblicas, tais como homilética, exegética, semântica e blá 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 e blá blá blá, eles não teriam perdido a sua visão profética, pois todas essas coisas sobreveio para Israel como figuras e estão escritas para aviso nosso, conforme disse Paulo. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritos para aviso nosso, que é a igreja, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. C. E finalmente ela foi confirmada no Apocalipse de João, com datas idênticas dentro dos últimos 7 anos tribulacionais, que compreende da vinda de Jesus à batalha do Armagedon. Isso só nos vem a mostrar que as teologias que hoje pregam a grande tribulação de 7 anos ou de 3 anos e meio apenas perpetuaram os erros escatológicos dos seus mestres de 500 anos atrás. Pois um mistério que foi prometido por Deus ser revelado somente nos fins dos dias, poderia ser revelado há 500 anos atrás? Claro que não. Portanto, é evidente que aqueles que fizeram doutrina deste assunto, antes dos fim dos dias, os quais nós estamos vivendo, falaram por particular interpretação. O resultado está aí. Uma verdadeira Babel na área escatológica. É vinda de Jesus em 2 fases. Uma primeira fase secreta, antes da grande tribulação, para arrebatar a igreja e levar ela lá para o céu. A outra fase, 7 anos depois da grande tribulação, para prender Satanás, a besta e o anticristo, e reinar com a igreja 1000 anos sobre a terra, conforme a previsão pré-tribulacionista. É uma grande tribulação de 3 anos e meio, conforme a previsão mesmo, contrariando todas as escrituras. É a milenista ensinando que não haverá nenhum reino milenar literal sobre a terra. É a adventista dizendo que o reino milenar de Jesus será no céu. Sem dúvida alguma, estamos vivendo em nossos dias uma verdadeira Babel escatológica. Muito bem, para sabermos quanto tempo falta para meia-noite no relógio do Apocalipse, primeiro temos que conhecer qual o significado profético da noite na Bíblia. Ora, em profecia, a noite representa tribulação. Está lá no Salmo 30, verso 5, a sua parte B, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A maioria teológica usa esse verso de forma doutrinária, mas esse verso tem um fundo escatológico tremendo, que fala da grande noite, do choro, das aflições daquele dia, naquela grande noite profética, que quando, na vida de Jesus, que será ao amanhecer, a alegria vem. Louvado seja Deus.
Desde o princípio do mundo, Deus criou a noite para servir de figuras da grande noite tribulacional dos últimos dias. Falando para a igreja da última geração, Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Esse ninguém pode trabalhar, Jesus estava se referindo diretamente aos dias do anticristo, onde as igrejas serão queimadas, as Bíblias proibidas, onde serão mudados os tempos e a lei, conforme está lá em Daniel capítulo 7, e ninguém mais poderá pregar o evangelho. Aliás, depois da meia-noite, as 5 virgens prudentes não dividiram o seu azeite com ninguém, porque era proibido. Cada qual que ficasse com o seu azeite, que adquirisse antes da meia-noite, porque depois da meia-noite seria proibido. A teologia pré-tribulacionista, para fazer valer o seu ensino de um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, costuma focar a sua pregação escatológica em cima de apenas da iminência da vinda de Jesus como ladrão. Porém, não ensina aos seus adeptos que todas as passagens referentes à vinda de Jesus como ladrão sempre acontece de noite. Mateus 24, 43 e 44, 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10a, mostrando claramente que a sua vinda será dentro da grande tribulação e não antes da grande tribulação. Aliás, foi exatamente as trevas da noite que diferenciaram a fé escatológica das virgens prudentes das outras virgens nécias. Bom, agora já podemos responder a pergunta feita no início. Quanto tempo falta para a meia-noite no relógio do Apocalipse? Considerando que a grande tribulação será um tempo de 21 anos e que o ponteiro da hora ainda está parado nas 18 horas, que é o princípio de dores, que ainda não aconteceu, até as badaladas da meia-noite profeta falta um tempo tribulacional de 10 anos e meio, os quais são os 7 anos do princípio de dores, mais os 42 meses da primeira besta, restando ainda outro tempo igual, de mais 10 anos e meio, da meia-noite ao final da grande tribulação, que é a batalha do Armagedon. Conforme vimos, a meia-noite profética não tem nada a ver com o final do mundo, conforme aquele relógio fictício inventado por um grupo de cientistas atômicos lá dos Estados Unidos, que alarmaram o povo quando os ponteiros da meia-noite, os ponteiros chegassem à meia-noite, seria fim do mundo. Aquilo é uma balela pura. E a meia-noite também não tem nada a ver também com a vida de Jesus, pois o clamor que ocorre na passagem de Mateus 5, 25, 6, 5 e 6, será apenas o anúncio da vinda do Senhor e não propriamente a vinda. Pois se ela ocorresse exatamente à meia-noite, então nós teríamos uma grande contradição nas Escrituras, porque a mesma Escritura diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, nesse caso, nós já saberíamos a hora da vinda do Senhor, que se daria à meia-noite. Outra coisa, se a vinda do esposo ocorresse à meia-noite, que necessidade haveria das 5 virgens loucas e correr buscar azeite? Pois aí havia ainda mais 2 vigílias para frente, sendo que as prudentes tinham reserva de azeite nas suas vasilhas para suportar mais as 2 vigílias da noite até chegar o amanhecer. Muito bem, estamos finalizando essa segunda parte para conhecer o 4º período a seguir, que são os últimos 7 anos da grande tribulação, que corresponde da vinda de Jesus à batalha do Armagedon. Sugiro que os amigos não percam a 3ª videoaula, onde iremos estudar o real significado das 2.300 tardes e manhãs da purificação do santuário, tempo este que tem sido ignorado pelas teologias evangélicas do arrebatamento. Que Deus te abençoe.